Olá, o vídeo de hoje vou comentar com vocês sobre alguns dos principais riscos fiscais para as empresas comerciais e industriais, certo? Então o objetivo do vídeo é alertar você que é empresário, você que toca um negócio, sobre alguns riscos que colocam a sua empresa em sérios apuros ou que deixam a sua empresa muito expostas. Pois bem, vamos lá. Primeiro risco, omissão de vendas. O que é essa omissão de vendas? Essa omissão de vendas, ela é simplesmente a venda que ocorre sem a nota fiscal, sem a emissão da nota fiscal. Então, esse tipo de risco, ele está ligado às vendas que acontecem que não existe a emissão da nota fiscal. Ou seja, de repente você é um varejista e no seu dia a dia ali tem dias de pico de negócios e na correria a nota fiscal não é emitida. Esse é um tipo de situação que expõe a sua empresa a um risco fiscal. Por quê? Porque toda mercadoria que entra na sua empresa, ela tem um caminho que ela percorre. E ela tem duas portas, ou melhor, dois rastros que ficam evidentes ali para a fiscalização. E também você deve usar isso para gerenciar o seu negócio. Quais são esses dois caminhos? Primeiro, ela tem uma nota fiscal de entrada. Então, se você comprou a mercadoria, ela tem uma nota fiscal de entrada. Essa mercadoria, uma vez que ela tem entrada, ou ela está em seu estoque, não é? Vai fazer parte do seu inventário, ou ela saiu, ela foi vendida. Então, em uma eventual operação fiscal, se a mercadoria entrou e nunca saiu e não está no estoque, naturalmente vai ter, por parte do fisco, a detecção de que você vendeu essa mercadoria e não foi emitida a nota fiscal. Então, esse é um risco fiscal comum e talvez um dos problemas que mais aconteçam nas empresas, certo? Mas só isso? Não, existe um outro ponto também com relação à não emissão da nota de venda que diz respeito à movimentação financeira. Se você vendeu a mercadoria, não emitiu a nota fiscal, mas tem uma entrada financeira, isso foi uma venda no Pix, foi uma venda no cartão de crédito, no cartão de débito, uma transferência bancária. Como é que essa transferência aconteceu e não existe a emissão do documento fiscal? Então, ou seja, existe uma prova ali de que aconteceu a operação, a movimentação financeira e não tem o documento fiscal. Então, a ausência de documento fiscal, além de ser um problema legal, ele é um risco fiscal muito relevante que coloca normalmente muitas empresas em dificuldades. O segundo risco fiscal diz respeito à omissão de entradas. A omissão de entrada nada mais é do que a operação anterior à venda. Então, se você compra uma mercadoria e não tem a nota fiscal de entrada. Por que isso é um risco? Por um sistema muito parecido com o risco na saída. Vamos imaginar que você comprou uma mercadoria, o seu fornecedor não te encaminhou a nota fiscal, te mandou essa mercadoria sem nota, você precisa da mercadoria, vai colocar na prateleira e vai vender. Quando você vai vender, o seu cliente pede a nota fiscal, você emite uma nota fiscal. Então, quer dizer, você não comprou o produto do ponto de vista fiscal, porque não tem uma nota de entrada, mas você vendeu esse produto, porque você emitiu uma nota de saída. Então, quer dizer, é como se você não tivesse essa caneta no seu estoque, essa caneta não existe no seu estoque, mas você emitiu uma nota de venda dela. Ou seja, o fisco vai identificar que você comprou aquela mercadoria sem nota. Ah, Antônio Humberto, mas quando eu compro uma mercadoria sem nota, eu também tenho problema? Não é só quando eu vendo? Também tem problema. Em alguns estados, no estado de Goiás, por exemplo, você está sujeito a uma multa de 25% do valor da nota fiscal, pelo não registro dessa nota, certo? Então, se você não registra essa nota, ou se você compra mercadoria sem nota, você está sujeito, nesse caso, a apuração por parte do fisco ao imposto que seria devido pelo fornecedor e por um eventual diferencial de alíquota, se for uma compra interestadual e que estivesse sujeito ao diferencial de alíquotas, certo? Então, existe uma presunção nesses casos da omissão da entrada e você pode sim vir a ser penalizado. Aí o fisco consegue isso por um sistema muito complexo que ele possui, né, de controle de movimentação de mercadorias. Isso é tudo feito eletronicamente, então o fisco consegue hoje rastrear isso, até pelo fato de que ele sabe
a sua movimentação financeira, ele consegue rastrear, ele consegue fazer quantos itens você comprou, quantos você vendeu, já que todas as notas são eletrônicas. Então, isso é tudo feito via sistemas, via softwares, e não é um trabalho difícil para o fisco, tá? O terceiro ponto é a ausência de controle de estoques, que está relacionado aos dois primeiros, né? A empresa que não tem controle de estoque. Então, quando chega no final do ano, ela vai fazer o balanço, né? O pessoal chama de balanço, o inventário das mercadorias, e de repente você tem lá no seu sistema de controle um valor e você faz uma contagem de mercadorias, existe um valor completamente diferente. Por que isso ocorre? Falta de controle de estoque. Você pode ter tido problema na entrada, você pode ter tido problema na saída, você pode ter tido um problema na contagem, você pode ter tido problema de furtos de mercadorias. Então, quando você não tem um controle de estoque, você não sabe qual é a natureza do seu problema, certo? Você não sabe se você deixou de registrar a entrada, se você deixou de registrar a saída, se alguém furtou mercadorias da sua empresa, você também não tem condições de identificar isso, certo? Você só sabe que está diferente. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, principalmente quem trabalha com pequena empresa, eu sou obrigado a ter um controle de estoque? Pequenas empresas, principalmente quem está no Simples Nacional aí, normalmente não é obrigado a ter um controle de estoque. Não é obrigado por questões legais, por questões fiscais, não é obrigado a ter aquele controle permanente de estoques. Mas eu diria que você é obrigado a ter esse controle se você quiser saber como é que está o seu negócio. Se o seu negócio está tendo lucro, se está tendo prejuízo, quais as mercadorias que você mais vende, qual o giro de mercadorias que tem, mercadoria parada, mercadoria que não vende, o chamado fuso. Se você quiser ter uma empresa bem gerida e se a sua empresa tem estoque relevante, você sim tem que ter um controle de estoque. Do contrário, você fica à mercê do famoso olhômetro, né? E nem sempre a gente consegue gerenciar bem a empresa no olho. Então é importante sim ter o controle de estoques, tá? Um outro ponto é falha no cadastro de mercadoria. Esse é um risco fiscal, nosso risco número 4 aqui, que eu elenquei para vocês. E essa falha no cadastro está relacionada a alguns pontos fundamentais. Primeiro deles, questão tributária. Um cadastro incorreto pode te colocar para pagar imposto demais, né? Porque no Brasil nós temos uma série de benefícios fiscais, embora a carga tributária seja exorbitante, seja desproporcional ao serviço que a gente recebe, mas a gente tem benefícios. Então, por exemplo, você pode estar com um produto cadastrado errado, onde você teria isenção ou teria alíquota zero ou um regime monofásico de ICMS, de PIS, de COFINS, né? Substituição tributária, no caso do ICMS é o mais comum, mas como o seu cadastro de mercadorias está errado, você pode estar pagando imposto a mais, certo? Então esse é um ponto relevante. Nós temos uma carga tributária alta, margens apertadas. Se você está jogando dinheiro fora pagando imposto a mais, você está cometendo quase que um crime, né? Um crime do ponto de vista administrativo contra o seu próprio negócio. Então é importante ter um cadastro de mercadorias bem feito, certo? Da mesma forma, na contramão, você também pode estar pagando imposto a menos e com isso está se expondo a uma futura possível autuação por parte do fisco. Você deixou de recolher imposto, certo? Existem outras falhas cadastrais que também são relevantes, certo? Por exemplo, a pessoa compra um produto sapato e está no cadastro de mercadorias, ele cadastra todos os sapatos no mesmo código. Então ele tem, ou muda o código durante o ano, isso é proibido pela legislação, certo? A descrição do produto não é adequada, tem um erro de NCM, está cadastrado com o CFOP errado, a codificação do produto não está, o código de barras não está vinculado. Então são questões que você precisa estar atento, que você precisa conversar com a sua consultoria, conversar com a sua equipe, o que a sua empresa está obrigada, se ela está obrigada a manter, se não está. Mas de qualquer forma, se você não mantém o cadastro de mercadorias correto, você pode ser autuado, às vezes porque deixou de pagar imposto, às vezes você pode estar sendo penalizado porque está pagando imposto demais, às vezes você pode estar sendo autuado porque o seu cadastro simplesmente não está gerando nenhum problema do seu ponto de vista. Você está entrando, está dando entrada, está dando saída, está pagando imposto, mas está tendo uma alteração de código, certo? O NCM está errado,
e, consequentemente, você pode ser autuado pelo fisco, porque o fisco, no cruzamento de informações que ele faz, detecta erro. E até que você prove que isso é uma falha e não um processo de sonegação, você vai ter uma gama de problemas muito grande. Então, são problemas que sim fazem parte do dia a dia da empresa que você precisa estar atento, certo? E o quinto risco fiscal que eu elenquei para vocês, para a gente ficar nesses 5, certo? E agora eu já peço para você, se você já está até aqui nesse vídeo, que você deixe o seu like, que você curta o canal, que você se inscreva, compartilhe com quem você conhece que é empresário. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda também as pessoas que precisam dessa informação, tá? O quinto risco diz respeito à movimentação financeira desproporcional à sua movimentação fiscal. Isso aí basicamente é o seguinte, é decorrente também desses processos falhos. Vamos imaginar que uma empresa emita num determinado mês 100 mil reais de notas fiscais, certo? E que ela efetue depósitos bancários ou entre na conta corrente dela 800 mil reais. Bom, de 100 mil para 800 falta 700 mil. Como é que esse dinheiro entrou na conta dela? Eu recebi vendas que eu havia feito a crédito crediário no passado. Ok, você tem a documentação, vai ficar aprovado, beleza. Mas vamos imaginar que você também recebeu via Pix, via vendas de cartão de crédito, esse valor. Então, Antônio Berto, mas eu tive uma falha no sistema, não consegui emitir a nota. Ok, pode acontecer? Pode. Pode acontecer todos os meses? Né? Outra questão, foi uma falha que eu não consegui emitir nota. Ok, você documentou isso, você checou, você tirou prints de tela, você registrou ocorrências com o seu software, na Cefaz, na Secretaria da Fazenda, comunicou, enfim, você precisa, no Brasil, pessoal, mesmo quando você comete um erro que não é culpa sua, no caso do empresário, é culpa do fisco, você precisa provar isso, precisa construir prova de que a falha não foi sua responsabilidade, porque se no futuro, e quando a gente fala no futuro, esse futuro no aspecto tributário, ele tem uma carga muito relevante, porque é o seguinte, o fisco tem 5 anos para te fiscalizar, isso você precisa ter em mente. Então imagine você que você teve um problema em 2021 e quando for em 2025 o fisco te notifica por aquele problema. Aí você vai falar, pô, mas em 2021 teve uma queda de energia, caiu um raio na cidade, aconteceu assim. Beleza, como é que você vai provar isso para o fisco? Certo? Porque se você não conseguir provar, e infelizmente, por mais que a nossa Constituição diga que o ônus da prova é de quem acusa, na matéria tributária o que nós temos visto não é isso. Isso não acontece. Acontece que o fisco te autua e você que tem que encontrar suas formas de provar o contrário. Então a movimentação financeira, ela é algo extremamente relevante, extremamente sério. Não coloque, outro erro muito comum nesse exemplo ainda, de repente você, além da sua empresa, você tem uma atividade rural, você tem uma fazenda, por exemplo, e você vendeu o gado e colocou o dinheiro na conta da empresa, certo? Como é que você vai provar isso para o fisco? Eu tenho a venda do gado, perfeito. Mas você vai atrair a atenção do fisco para um problema que você não precisava ter criado e que no processo de fiscalização o fisco pode vir olhar todo o seu negócio. É uma situação que você não quer. Você não quer, por mais que você procure andar com tudo certo, com todos os controles, com tudo em dia, você não quer uma fiscalização na sua empresa. De forma alguma você quer isso, certo? Então evite esse tipo de movimentação financeira desproporcional à movimentação fiscal da sua empresa. Se você tem outras atividades, abra uma conta para cada atividade. Tem uma atividade rural, eu vou abrir uma conta para essa atividade rural. Eu tenho 3 empresas, uma conta para cada empresa, certo? Até porque a conta, no caso de cada empresa, é um instrumento auxiliar importante, principalmente para pequenos negócios, para te ajudar a ter noções de resultado. Não vai te dar o resultado, tá? Só a movimentação financeira, evidentemente que não vai te dar resultado. Isso só uma contabilidade completa. Mas vai ser um balizador da saúde financeira de cada negócio. E isso é relevante, tá bem? Pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.